capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Tem uma palavra aqui, que está aqui nessa madrugada. Lendo me chamou muita atenção e eu não poderia deixar de lado. Jesus reúne os discípulos para comerem a Páscoa. Você sabe que a Páscoa é uma festa judaica. Ela foi instituída lá quando Moisés tirou o povo da escravidão do Egito. E eles se reuniram para celebrar a Páscoa. E ali tinha alguns rituais de matar um cordeiro sem mancha, sem mácula, e de reunir ali a família e comer aquilo tudo de uma só vez. Não poderia ficar para o outro dia. Eles usavam também algumas ervas amargas. Eles faziam isso para lembrar que um dia Deus, através de Moisés, tirou eles da escravidão do Egito e levou eles para uma terra prometida, fazendo assim uma aliança com eles, uma aliança que os transformaria em uma grande nação, uma nação poderosa, próspera, que foi Israel. Depois disso, de escravo a uma grande nação. E Jesus estava celebrando a Páscoa com os apóstolos, e ali também ele institui a Santa Ceia, falando já de uma nova aliança, uma aliança que seria feita no seu sangue. Então isso já estava se aproximando, os dias de Jesus ser preso, porque logo depois daquela ceia ele foi orar em um determinado lugar, jardim, e ali chegou Judas com soldados e Jesus foi preso. Depois nós sabemos o desenrolar da história, que o crucificaram, que ele morreu numa cruz. Então, esses seriam os últimos momentos de Jesus. Foi o momento que ele lavou os pés dos discípulos, foi o momento que ele partiu o pão, foi o momento que ele deu aos discípulos e que ele trouxe vários ensinamentos. E aqui no capítulo 13, versículo 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Como eu já até expliquei essa palavra do dia nesse sentido, João 13, 1. Eu já expliquei essa palavra já uma vez, dessa compreensão de Jesus que deveria ter em nós. Estava chegando o dia da morte. Estava chegando o dia da morte física. Falei morte e meu microfone morreu com as baterias. Então, estava chegando o dia da morte física de Jesus, que ele seria preso, que ele seria crucificado, morto e sepultado. E logicamente depois viria a ressurreição, porque a morte não segurou Jesus. Então, mas
não é a mensagem de hoje, mas só relembrando o que eu preguei aqui já há algum tempo, não sei se alguém lembra, que eu falei justamente nesse texto que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Essa deveria ser nossa visão de cristão acerca da morte, em relação à morte para conosco, porque nós encaramos a morte como uma coisa tão feia, tão ruim, tão que não tem explicação, não tem como aceitá-la. E nós deveríamos, não é andar desejando morrer, mas nós deveríamos encarar a morte como Jesus encarou. O dia que eu vou passar desse mundo para o Pai. Você já parou para pensar nisso? Que nós falamos que Deus tem uma eternidade maravilhosa para nós, que nós falamos que do outro lado é bem melhor, mas ficamos com medo de morrer? Então alguma coisa está errada, né? Se nós falamos que esse mundo é só de dor, sofrimento, é luta tremenda, e esse mundo, o próprio Jesus disse que ele produz aflições. No mundo tereis aflições, quer dizer, o mundo ele próprio produz aflições. É um mundo competitivo, é um mundo onde tem gente planejando mal contra outro. Mal, nós vimos esses dias aí contra senador da República, os caras planejando matar o cara, família, e outros aplaudindo isso. Gente maldosa. Então nós vemos nesse mundo, mas no entanto nós não queremos sair dele por nada. Falamos que Deus tem o melhor. A Bíblia nos diz que existe uma pátria melhor para nós, mas nós somos tão apegados. E quando falamos da morte, dentro de nós não se aceita. Queremos cada dia ver mais. Por quê? Porque nós olhamos para a morte como algo tão cruel, tão ruim, está acabando. Engraçado que às vezes a pessoa está sofrendo tanto, a luta tremenda, só é luta para um lado e para outro, ela está tão apegada a essa vida. E Jesus, ele sabia que estava chegando o seu dia. Não era para ele, não era de morrer, era de passar desse mundo para o Pai. Olha só. No dia que nós entendermos, compreendermos dessa maneira, nós não vamos andar desejando morrer, logicamente, mas nós não vamos ter medo da morte. Nós não vamos andar como, aliás, eu ia dizer assim, nós vamos andar como homicida, né? O homicida também não deseja a morte, ele deseja sair do sofrimento, e ele só vê uma saída, se tirando a própria vida. Não, jamais nós iríamos fazer isso, mas a gente iria ver a morte como Paulo disse, a morte é lucro. Não sei se eu desejo mais estar aqui, ou morrer e morar com Deus. Ele dizia assim, bom, se é para o ministério, para o bem do ministério, que eu fique aqui, mas, no entanto, melhor seria estar com Cristo na eternidade. Paulo tinha essa compreensão, e por isso que o mesmo Paulo, ele escreveu o que acerca disso? Ele escreveu que nós deveríamos não ser ignorantes acerca dos que morrem, para que nós não vivêssemos cheios de tristeza. Porque nós vivemos cheios de tristeza porque perdemos nossos entes queridos, porque nós não entendemos o que é a morte para o Filho de Deus. Logicamente que aqui se fala daqueles que andam com Cristo, né? Andar sem Cristo não é bom não, morrer não. Mas quem tem com Cristo é passar desse mundo para o Pai. Amém, Jesus? Porque a Bíblia diz, né, que o pó volta ao pó e o espírito volta ao seu Criador. Agora que volte bem, não volte deformado, porque aí a coisa desanda. Eu estou meio tortinho aqui no vídeo. Bom, mas não é isso que eu quero pregar, mas já estou ensinando. Já estou aqui ensinando, o foco é esse.
Então ele diz assim: sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu quero essa palavra, irmão, isso que me chamou muita atenção. Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele disse: eu fiz assim para que vocês também façam como eu fiz. E quando ele estava lavando ali os pés dos apóstolos, aqui mesmo no capítulo 13, versículo 15, ele diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então tudo que Jesus fez foi para que nós fizéssemos também. Amém, Jesus? Olha que coisa maravilhosa. Tudo que ele fez foi nos dando exemplo. E esse exemplo aqui é o exemplo maior que ele nos dá. É o exemplo que nós precisamos pegar com ele. Ele amou até o fim. Aquele que diz aqui, olha, sabendo que era passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você veja bem, presta atenção nisso. Jesus, ele sabia de onde ele veio. Ele veio do Pai. E ele sabia o quanto era bom estar com o Pai. E ele sabia que estava voltando para o Pai. Mas ele continuou cuidando, ele continuou amando. Porque amar não é só dizer eu te amo. Amar é continuar cuidando, continuar atento àquelas pessoas. Então ele amou até o fim os seus. Isso é um exemplo para nós. E por que eu trouxe essa palavra? O que me chamou a atenção? Porque o homem, o ser humano, né? Não é o homem, aí joga só na conta do homem. O ser humano, ele é mutável. Ele não é perseverante no que ele faz, e principalmente no amor. Aliás, o ser humano, ele é muito de se apaixonar e pouco de amar. O que é a paixão? A paixão é aquele sentimento descontrolado que te domina. O amor é diferente, é a prática de o bem ao próximo, é algo que você tem domínio sobre. Ou você faz, ou não quer e não faz. Você não é obrigado, mas você escolhe fazer. Exemplo, o bom samaritano. Ele tinha ali, a Bíblia diz que um homem foi pego pelos assaltantes, foi surrado, que ficou praticamente morto, caído à beira da estrada. Passou um estudante levita, passou um sacerdote, passou pessoas ali que eram ocupadas com as coisas de Deus. Olharam, se compadeceram e disseram: coitado. Mas eles olharam: puxa, temos o que fazer, nós temos coisas a fazer, não podemos gastar nosso tempo com ele. Fez aquela coisa que às vezes nós fazemos, né? O fulano está precisando, mas se eu pudesse eu ia ajudá-lo, mas agora eu tenho tanta coisa a fazer, eu vou cuidar dos meus interesses e deixo o fulano necessitado de lado. Eles fizeram isso. O bom samaritano foi o cara também, ele era um comerciante, dava para perceber, ele estava em viagem. Então ele tinha hora de chegar, ele tinha coisas a fazer, mas ele deixou os seus interesses de lado e gastou tempo com aquele homem, cuidando das feridas dele, procurando um estalagem para deixar ele, ainda gastou dinheiro também, que disse: cuida dele para o dono da estalagem, quando eu voltar eu pago tudo. Ele não conhecia o cara, mas ele se interessou, então ele estava praticando o amor. Jesus usou ele para mostrar o que é o amor ao próximo. É quando você deixa coisas do seu interesse para servir alguém que está necessitando. Isso é o amor ao próximo. Não quando a gente ficamos, não quando o camarada, o rapaz ou a moça está apaixonado pelo outro e fica correndo atrás de um outro desesperado. Isso é paixão. Não, eu tenho que ver ela, eu tenho que deixar largar, tenho que tudo, está trabalhando, o cara está trabalhando, está louco. Não, eu tenho que terminar isso aqui, que eu tenho que encontrar ali com a minha namorada. A namorada a mesma coisa.
trabalhando, tá? Isso aí é paixão. Depois passa essa paixão toda. Então, amor até o fim. Esse é um exemplo que Jesus nos deu em relação a isso. Nós temos que ser pessoas que amamos até o fim. E por que isso tem que ser, isso me chama a atenção? Porque, como eu já falei, o ser humano, ele não é de amar até o fim, ele não é perseverante no amor. Você pega, por exemplo, por que existe, vamos entrar no quesito casamento, por que existe tantos divórcios? Se você for perguntar para as pessoas que se divorciaram, todas elas, eu não estou falando um não, eu estou falando os dois, eles têm várias razões para dizer por que abandonaram, por que deixaram, por que acabou o casamento. Mas o divórcio, Jesus disse o porquê acontece. Porque acontece. Lá em Mateus capítulo 19, Jesus falando desse assunto, depois a gente volta aqui para João 13, deixa eu deixar marcado. Mateus 19. Jesus estava pregando, estava falando, discursando, e quando ele terminou, ali tinha um grupo que estava sempre tentando pegar Jesus numa falha. Eles vinham com vários tipos de perguntas, mas eles vinham armados para derrubar Jesus na conversa. E sempre pegava ali algo que estava na lei e colocava ali para ver o que Jesus ia falar. Se ele falasse contrário, dizia, não, ele está indo contra a lei. Mas também se ele falasse de uma forma dura, dizia, não tem amor. Aí diz assim, 19, Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então, chegou o povo, Jesus está ali efetuando cura, o povo chegando, precisando ser curado, ele abençoando. Aí diz, então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando dizer e dizendo-lhe, é lícito a homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então presta atenção, esse grupo de fariseus era político, uma mistura de político e religioso. Os fariseus, eles não eram pessoas que vinham, você vê às vezes muito Jesus repreendendo os fariseus, e parece até que os fariseus eram um bando de pecadores que veio. Não, os fariseus eram justamente aquela classe religiosa que vieram de judeus piedosos, descendentes de judeus piedosos que andaram com Deus, e eles eram cheios de regras mesmo, e conheciam a lei, e eles vieram perguntando para Jesus, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Você vê que eles dizem assim, por qualquer motivo. Eles acrescentam isso. E por que eles acrescentam isso? Porque dentro da lei de Moisés tinha isso. Qualquer motivo, o camarada casava, chegava depois, olhava para a mulher, eu não me agradei não, gostei. Aí voltava lá no pai, naquela época estavam dó, ele devolvia, né? Devolvia, não quero não. Tua filha está muito feia, eu não tinha percebido, mas é assim, sei lá como que é, repudiava, como muitos fazem hoje, né? Casa, depois diz assim, não, que até a gente diz assim, eu casei amigável, eu me divorciei amigavelmente, não estava dando certo,
E diz assim: ele, porém, ele aqui é Jesus, respondendo disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. E disse, portanto: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Isso aqui está como mandamento, né? Tem gente que pega isso como promessa. Ah, não, porque não vai separar. A Bíblia diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Como se Deus prometeu. Não, Jesus está dizendo, Jesus está colocando num quesito mandamento, é numa ordenança. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas o homem separa, né? Quando ele quer, ele separa. Mas não deveria. Se fosse promessa, então o homem não poderia, porque Deus é maior para cumprir. Mas aqui é mandamento. Então o homem pode quebrar os mandamentos, vai sofrer as consequências. Então você veja bem, Jesus leva lá para o início. Ele diz que Deus fez macho e fêmea. Realmente, né? Nós temos erro porque a mulher foi criada, né? O que foi que Deus observou primeiro para criar a mulher? Deus observou a própria natureza do que Ele tinha criado. Porque Deus cria o homem e Ele chega, chama o homem e diz assim: olha, põe nome nos animais. E o homem fica lá. Vamos trazer para a linguagem de hoje, que não é o caso. Isso aqui é um boi, isso aqui é uma vaca. Isso aqui é um burro, aquilo ali é uma égua. E foi dando nome, né? Dos bichos. Que o macho é. E Deus olha e diz: olha, cada animal que eu fiz tem a sua parceira. Você está observando a natureza, está observando a sua criação. Aí diz: o homem está sozinho. O homem nem tinha dado conta disso. O homem nem estava dando conta. O homem estava lá dando nome a bicho. Trabalho tremendo, dando nome ao bicho. Isso aqui, isso é um leão, isso é uma leoa, isso é um camelo, isso aqui é... A camelo eu acho que a dar nome vai no mesmo, né? Mas ele ia dando os nomes dos bichos. E Deus olha e diz: não, o homem está sozinho. Todo animal tem um bicho, todo macho tem uma fêmea. O homem está sozinho. Aí Deus disse: já sei, vou criar uma mulher para ele. Vou criar a fêmea do homem, macho e fêmea. Então Jesus trouxe isso à tona. Jesus foi lá em Gênesis e disse: olha, Deus criou, vocês estão falando do homem deixar a mulher, mas olha o que Deus fez. Ele fez macho e fêmea. Ele fez o homem e fez a mulher, para que a mulher fosse sua companheira, não as mulheres. E Jesus vai mais longe e pega palavras que o próprio Adão falou lá em Gênesis, que ele diz assim: portanto deixará o homem pai, mãe, e se unirá à sua mulher, e são os dois uma só carne. Meu amigo, vai casar, agora os dois é uma só carne, uma só pessoa. Agora sabe como é que o povo diz? Carne e unha, não é isso? Agora é isso, vocês estão juntos, não tem mais, não tem para que mais separar. Por quê? Porque Deus criou a mulher por causa do homem. Deus não criou a mulher para ser o que estão transformando hoje. O que a mulher tem se tornado nos nossos dias, e já é velha, tem se tornado objeto de apreciação para os olhos de muitos. Não é isso que a televisão faz, que a internet faz? Que pega uma moça bem bonita, aí ela se veste quase sem roupa, ou
talvez não, e depois vende a imagem. Os programas de televisão, não é de hoje não, né? Não é de hoje não. Quem é de mais idade lembra porque hoje a gente fala, o povo hoje estão assim, tão assado. Mas quem não lembra do programa do Chacrinha, quem é do passado? Ele enchia de mulher, as mulheres praticamente peladas. E na época os caras davam assim uns close naquelas mulheres, naquelas dançarinas, pegava assim de cima para baixo para mostrar mesmo a mulher seminua. Então não é de hoje a nudez na televisão, que hoje o povo fala tanto. A coisa vem de velho, né? Os próprios programas infantil, as mulheres sempre estavam com roupas, com bem pouquinha roupas para mostrar, às vezes aquelas cantoras que apresentavam os programas infantis. Então sempre teve a sensualidade aflorando, a flor da pele. Quer dizer, e sempre o mais explorado quem que é? A mulher, né? A mulher, ela é muito vendida. A sua imagem, a sua beleza é vendida comercialmente para atrativos nos programas de televisão, isso tudo que é coisa. Por isso que as feministas de vez em quando ficam bravas, só que elas têm umas ideias muito loucas, mas em algum ponto elas têm razão nesses pontos às vezes. Mas também as mulheres até gostam, muitas, né? Porque se não gostasse, não abraçava o que eles fazem em termos de roupa, de exibir o máximo. Muitas gostam. Não vou entrar nesse detalhe não, porque senão depois vai ter gente querendo dizer, não, isso está errado. Mas é a verdade. Então quer dizer, Deus não criou a mulher para isso. Deus criou a mulher porque Deus viu, o homem está sozinho. Todo animal tem um par. Não é bom, aí Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E ele cria a mulher. Então ele cria a mulher por causa do homem, para que ali tenha um par. Só que aí ele faz o que para o homem? Olha, tá aí essa mulher, aí é tua fêmea. O leão tem a sua fêmea, o boi tem a sua, agora você tem a sua. Agora você vai cuidar dela e é uma só carne. Você não vai separar dela, você não vai trocar ela por outra, você não vai deixar. Agora é vocês dois. E a mesma coisa serve para um e para o outro. Mas, no entanto, então Jesus explicou isso. Gente, eu estou pegando aqui palavras de Jesus. Então vamos entender isso. E se alguém é contra, né? Isso aqui tem que ir contra Jesus, não é contra mim não. Não sou eu que sou radical não. Aí, disseram eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Então veja bem, Deus fez a mulher, entregou para o homem e disse, agora vocês são a mesma pessoa, a mesma carne. Quer dizer, não quero separação de vocês não. Não quero. Agora vocês aí, não quero. Aí, lá na frente, Deus dá a lei para Moisés. E na lei de Moisés havia um quesito ali, vamos dizer assim, que dava direito ao homem deixar a mulher. E deixar por qualquer motivo. E eles disseram, vamos pegar ele agora nessa aqui. Vamos pegar Jesus nessa. Mas antes de eu falar antes de eu ir para a resposta de Jesus aqui, já que eu estou falando acerca do casamento, do que Deus fez o homem, a mulher para o homem, e falou para o homem não abandoná-la, porque agora os dois seriam uma só carne. Lá em Provérbios, fala também acerca disso. Provérbios capítulo 5. Olha como o provérbio mostra como o homem deve cuidar da mulher. Cuidar.
e o que deve ser a mulher para o homem. Porque eu falei das feministas têm uma mania de ficar dizendo que a Bíblia é machista, ou foi escrita por machistas. Mas os machistas não gostarão disso aqui não. O homem que acha que tem que tratar a mulher de qualquer jeito não vai gostar nunca disso aqui. Aliás, os próprios discípulos de Jesus, até quando Jesus falou, eles disseram, não, então se for assim é melhor que a gente não tenha mulher. Qual era a visão dos discípulos? Assim tá agradando mais, a gente deixa. Moisés colocou lá na lei, tem essa abertura. Só que olha o que Provérbios capítulo 5 fala para os homens. Esse Provérbios 5, ele está advertindo contra o adultério. E no versículo 18 ele diz assim, versículo 18: seja abençoada a tua fonte e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O que é a fonte aqui? O casamento. Lá no Novo Testamento, esse seja abençoada a tua fonte, nós podemos encontrar lá, assim, seja venerado o leito sem mácula, o matrimônio. Então, seja abençoada a tua fonte. E ele diz, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O que ele está nos dizendo aqui? Você casou, negão? Se alegre todo tempo com a mulher da sua mocidade. Mas também serve para a mulher, viu? A Bíblia fala muito pelo homem, porque naquela época a mulher tinha pouca voz ativa. Dificilmente uma mulher dizia, eu vou me separar de alguém. Era o homem quem tomava essa iniciativa. Então por isso que veio muito. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, que as mulheres também tomam suas decisões, tem que acordar para isso. Então ele diz assim, seja abençoada a tua fonte e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa, ou serva, não é? Está falando aqui, está fazendo uma alegoria com o animal, né? Aquele bichinho lá que anda pulando cervo. Falei nem servo. Como serva, ou serva amorosa e gazela graciosa, os seus peitos te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído para sempre. Que coisa, né? Entendeu? Quer dizer, se você olhar esse versículo, o homem não tem, ele está dizendo para o homem, não te interessa por outra. Não te interessa. Tua mulher, mas está envelhecendo. Está envelhecendo. Mas ela tem que ser graciosa aos seus olhos. Tem que ser graciosa. A mulherada gosta disso, né? Seja graciosa. Seja graciosa aos teus olhos. E mais ainda, né? Seja graciosa. E os seus peitos te saciem todo o tempo. Quer dizer, teu prazer. Aqui fala da atração, a atração carnal, vamos dizer assim, que seja para ela, que não atrás. Aí quer dizer, o camarada casou, mas ele anda atraído pela beleza das outras. Você é atraído da tua esposa. Seja atraído. E o que mais? Te sacie todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído sempre. Não seja atraído pelo amor, pelo carinho, pela outra, é por ela. Então isso é um ensinamento acerca do casamento. Mas por que esses ensinamentos estão aqui? Porque o ser humano tem a mania de não amar até o fim como Jesus amou. Porque o ser humano ama por um momento, se apega pelo momento. Aí depois diz, já viu aquela velha história que diz assim, o casamento caiu na rotina. Por que o casamento caiu na rotina?
Por que a convivência com a pessoa que é honoradinha? Porque não tem mais graça. Qual é o motivo? O motivo é você mesmo. O motivo Jesus vai dizer lá na frente. O que é o motivo? Qual que é o motivo? Porque isso é com tudo, nós somos assim. Nós temos, o nosso coração, ele não é um coração permanente, firme. Por isso que a Bíblia bate tanto na tecla de ser permanente, de permanecer. Isso, eu peguei aqui casamento, mas vou levar para o lado espiritual também, com Deus, fazemos a mesma coisa. E a gente temos que tomar cuidado para não fazer a mesma coisa. Mas isso está escrito por isso, porque hoje o camarada olha para a moça ou a moça para o rapaz e olha, nossa, que lindo, não, eu tenho que ter essa moça, tem que ser minha. E o cara também, não sei lá, ou a moça, não, tem que ser meu, tem que ser. Aí passa um tempo, você olha, estão separados. Quantas pessoas, irmãos, fizeram festas de casamento, convidaram pessoas, fizeram algo tão bonito, alugaram o melhor salão, buffet, como dizem, né? Escolher até a igreja mais bonita para fazer, o vestido mais bonito de noiva, tudo mais bonito, mas daqui a um tempo você olha, estão separados. Estava tão empolgada a ponto de gastar tanto numa festa, gastar tanto nos convidados, gastar tanto no vestido, gastar tanto numa filmagem. Sei lá, na época, na minha época era o tal do álbum de fotografia. No álbum. Alguém tem álbum de fotografia de casamento? Então vocês estão velhos, hein, Deus? Todo tempo do álbum, agora é tudo filmagem. Então gastou tanto. Mas foi passando o tempo e foi esmorecendo. O casal, um foi olhando para o outro, não, os casamentos que é uma rotina, tem mais nem vontade, tem mais prazer na esposa, o esposo com a esposa com o esposo, não estamos mais. Qual é o problema disso? Aí um começa a dizer, não, é porque ele ronca demais. Não dá para aguentar esse cara roncando toda noite do meu lado. O outro diz, é porque ela reclama demais, murmura demais, e não sei o que mais lá. E cada um vai inventando, arrumando sua desculpa. Porque ela briga demais, porque ele chega tarde demais, porque ela fica sempre enchendo minha paciência, porque ele não me dá mais atenção. E é só certo, cada um vai inventando e diz, não dá mais para viver. Mas será que é isso? Será que não foi essa prática de olhar, do marido olhar e dizer, espera aí, minha esposa tem que ser minha gazela graciosa, não é a moça bonita que está passando na rua. O corpo dela tem que ser o meu deleite, não é da moça bonita que aparece na televisão ou que está passando na rua. Pelo seu amor tem que ir atraído, não é pelo sorriso ou pelo carisma da moça que me atende sei lá, no lugar onde eu vou, ou da colega de serviço. E ele disse, versículo 20, por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e abraçaria o peito de uma estranha? Olha que coisa. Por quê? Porque os caminhos do homem estão perdidos. Aí vem a advertência, irmão. Olha, percebe? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele pesa todas as veredas. Você já viu que na separação cada um tem sua acusação ao outro? Só que quando estiver diante de Deus, não vai ter aquela, é porque ela é assim, ou porque ele é assim. Deus vai pesar o que está no coração de cada um, porque chegou àquele ponto.
Ele pesa todas as suas veredas. Então ele vai saber de tudo. Mas eu quero sair daqui agora porque a pergunta é: por que o divórcio? Nós temos as nossas respostas. Não, é por isso, é por aquilo. E tem umas bem fraquinhas, né? Porque não dava mais, porque eu não tinha mais prazer por ela, ou eu não tinha mais prazer por ele. Eu soube esse dia de uma pessoa que alguém me falou que abandonou o marido porque o marido era mais baixo do que ela. Ela tinha vergonha porque o cara era mais baixo. Pode, gente. Alguém disse: pô, o cara era bom para a mulher, mas a mulher tinha vergonha dele porque... E ela também não é alta, mas disse que ela colocava um salto, que isso aqui é onde quebra os homens, né? O homem não usa salto, ela ficava se sentindo datada. O que esse tampinha está fazendo aqui do lado? Não vai dar com isso não, está me envergonhando. Que coisa, né? Que coisa. Acho que eu estou pregando tudo isso, mas nós sabemos que tem separações que houve realmente um motivo grande de uma parte disso. Mas hoje nós vemos as pessoas, não é de hoje não, que chegaram com essa pergunta para Jesus, porque daquele tempo também era assim. No caso daquele tempo eram os homens que diziam: não, estou cansado, já estou farto dessa mulher, eu preciso partir para algo novo. Aí abandonava. Aí voltando a onde nós iniciamos, Mateus, voltando a Mateus, então eles dizem para Jesus, diz assim, e disseram, versículo 7, disseram eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Você vê que o diálogo aqui é coisa de homem, né? Eles estão falando, eles, em relação à mulher. Moisés nos deu, porque na lei não tinha para a mulher esse direito, era só para o homem. O homem poderia dar a carta de divórcio e repudiar a mulher, quer dizer, não quero mais, está aí, e entregava para o pai. Aí diz assim: e disse-lhe ele, Jesus respondendo agora, aí ele fala a causa do divórcio. Mas por causa, aí Jesus diz assim: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então, porque na lei de Moisés, que foi dada por Deus, deu o direito deles repudiarem a mulher, deles se separarem. Separarem não, se divorciarem, por causa da dureza de coração duro. O ser humano tem um coração duro, e esse coração duro, ele começa bem, mas ele não permanece. Ele é atraído, se apaixona, às vezes até começa na prática do amor, porque o amor é a prática do bem para com o próximo. No caso do casamento, qual que é o ensinamento de Jesus, da Bíblia, né, do Espírito Santo, para os homens em relação à mulher? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Jesus amou até o fim. Jesus amou até o fim. Ah, pastor, mas aí tem um probleminha. A minha mulher é um dragão. Virou um dragão, virou uma jararaca. Irmão, e a igreja não tem sido muitas vezes uma jararaca com Jesus também? Não? Quantos que você conhece que estava aqui nessa igreja congregando, parecia que produzir frutos,
e hoje estão lá na rua tomando pinga, fazendo coisa errada. Você, Nilson, que é mais velho aqui, velho, com certeza você, na sua mente passa um bocado. Mas Jesus ama até o fim. Porque mesmo aquele se distanciou, Jesus não desistiu dele. Está lutando para trazer de volta. Para ele cair em si e voltar. Porque ele ama até o fim. Mas nós mesmos, não é só quem saiu não, nós que estamos aqui, será que nós também não somos um povinho difícil para Deus? Será que quando nós examinamos a palavra de Deus, muitas das vezes nós estamos saindo fora dela e Deus está cuidando de nós, Ele não desiste, porque Ele nos ama até o fim, amém, Jesus? Aí a pessoa casa, por enquanto logo está tudo bem, está tudo bonitinho, sabe aquele momento do casamento, que tá todo mundo empolgado, mas aí vai passando essa empolgação toda, aí vem as cobranças, não, desse jeito não. Se fosse como o jeito do início, tudo bem, mas agora mudou um pouco, olha, sai de perto de mim, arreda Satanás. Dureza de coração. Nosso coração não está pronto a amar até o fim. Nós precisamos aprender com Jesus. Você quer ver uma coisa? Vamos pegar o exemplo de Jesus com os 12 discípulos dele. Bom, um era o traidor, vamos colocar os 11. Os discípulos de Jesus andavam com Jesus, estavam do lado de Jesus. Jesus chegou num lugar, estava com sede, sentou na beira do poço, eles foram na cidade comprar comida para Jesus. Jesus mandou eles pegar um barco, eles não duvidaram, pegaram o barco e foram fazer isso para Jesus. Jesus mandou eles buscar um jumento para entrar lá, montado naquele jumento em Jerusalém. Eles foram buscar um jumento, o dono até questionou: o que vocês estão fazendo com esse bicho? Ele disse: não, o mestre precisa dele. Se Jesus tivesse mandado para mim: olha, pega um jumento em tal lugar, eu falasse: venceu? Eu disse: senhor, esse bicho tem nome? Ah, Jesus, o dono vai falar alguma coisa, né? Eu ia questionar. Eles foram lá e estavam lá pegando. E Jesus até disse assim: ó, se perguntarem alguma coisa, fala que o mestre precisa dele. Eles pegaram, trouxeram até Jesus. Depois devolveram, né? Os discípulos eram fiéis. Estavam junto com Jesus. Estavam junto. Multidão, Jesus entrando, montado no jumento de Jerusalém, multidão, os discípulos jogando as roupas para Jesus passar com o jumento por cima das roupas dele. O povo colocando galho de mato. Até hoje o catolicismo faz o domingo de Ramos. Lembrando esse momento, olha que festa, olha que dedicação. Mas chegou um momento, e era o momento que Jesus mais precisava dos discípulos. Ele disse: olha, eu vou ser preso, e todos vocês vão fugirem de perto de mim. Pedro chegou a incentivar todos, dizendo: não, a gente até morre pelo Senhor. Mas ninguém morreu, todos sumiram. Quando Jesus estava lá na cruz, nós vemos naquela cruz algumas mulheres chorando. A própria mãe dele estava ali chorando. E o discípulo João. O resto não tinha ninguém. Estava com medo. Não podemos censurá-los. Se fosse conosco, nós também estaríamos com medo. Eles abandonaram. O que eu quero dizer é que às vezes nós falamos: não, abri mão dessa pessoa, a pessoa de abrir mão do meu casamento, que a pessoa não é mais agradável.
E os discípulos, quando abandonaram Jesus, eram agradáveis? Pedro negou Jesus, isso foi agradável? Mas Jesus voltou para restaurar Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus amou até o fim. Será que nós estamos prontos para amarmos até o fim? Então, o divórcio ele acontece por causa da dureza de coração, seja do homem, seja da mulher. Nós não estamos prontos para ir até o fim se as coisas não estiverem bem. Nós não estamos prontos para cuidar até o fim daquilo que não está bem. Acho que a única coisa que se assemelha ao amor que vai cuidar até o fim é o amor de mãe, que o filho apronta e ela está até o fim lutando por ele. Fora disso, o marido não está com a esposa não está. Mas tudo que é dureza de coração. E eu não estou falando só do homem, da mulher. No caso aqui, Jesus falou desses homens, porque naquela época eram os homens que faziam isso. E aí ele concluiu dizendo assim: mas no princípio não foi assim. Aí Jesus fala assim: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Aí Jesus leva para o começo, o início de tudo. E o início de tudo era qual? O início de tudo é a criação. A criação que Deus cria o homem, depois cria a mulher, entrega a mulher para o homem, diz assim: olha, tua companheira, e agora é carne da tua carne, sangue do teu sangue, vocês são uma só carne agora se vira aí, não desgruda não. É o projeto de Deus no casamento, e por isso nós vemos tantas brigas de pessoas com mentalidades demoníacas, que procurando destruir a família, o casamento com as suas ideias, porque isso aí pessoas que estão debaixo da eficácia de Satanás. Satanás está levando para esse caminho. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Aí ele jogou bem pesado em relação ao divórcio. Disseram os discípulos, aí veio o pensamento dos discípulos. Os discípulos estavam diferentes do povo hoje, não, olha só. E disseram aos seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Qual era o pensamento dos discípulos? Bom, se não estão agradando, abandono, deixa. Só cuido do que eu estou me agradando. Só cuido daquilo que me agrada. Jesus amou até o fim, mesmo quando os discípulos não o agradaram, mesmo quando todos o abandonaram, as multidões que ele curou, as multidões que andaram com ele, abandonaram ele na cruz. Talvez tivesse até alguns daqueles lá rindo dele no dia que ele estava crucificado. Mas ele amou até o fim, nos deixando o exemplo. Agora, eu vou sair desse quesito casamento, eu falei aqui de casamentos, é isso. Mas eu quero pegar essa palavra, voltando para Lucas 22, onde nós, 23, ou melhor, João, para com isso, estou toda atrapalhada aqui. João 13, quando nós começamos, João 13, que diz que ele amou até o fim, ele os amou até o fim. Irmãos, vamos levar isso agora para a nossa caminhada com Deus, que é o exemplo. A gente tomar cuidado para a nossa caminhada com Deus, o nosso amor a Deus não seja também só apenas pelo momento.
Muitos já fizeram isso. Muitos já deixaram o amor a Deus. Muitas pessoas que, até você pode, com certeza você pode lembrar de pessoas que juntamente com você começaram a buscar a Deus na igreja, dedicado, parecia, você dizia, que bênção essa pessoa, mas abandonou esse amor a Deus. E tem uma advertência boa para nós em Hebreus capítulo 3. Pessoas tinham o prazer de estar no domingo congregando, que hoje para eles tanto faz, não está nem aí, nem lembra mais. Um culto para ele não tem valor nenhum mais, é uma coisa sem valor. Arruma desculpa, vive debaixo de desculpa. Não, por isso cada dia é uma desculpa. Tem mais prazer de vir à igreja, tem mais prazer de congregar, não tem mais prazer de adorar. O prazer agora é ficar numa televisão ouvindo notícias, que as notícias, que é umas maravilhas, né? E cada dia a coisa fica melhor para o sentido errado. Hebreus 3, vou encerrar aqui, diz assim, versículo 12, Hebreus 3, 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Irmão, tem gente que há muito tempo já se apartou de Deus. Escolheu o mundo, a sua alegria está nas coisas do mundo, o seu prazer está nas coisas do mundo, naquilo que o mundo oferece, naquilo que o mundo traz. E se eu e você não cuidar, o nosso coração faz isso, porque o nosso coração tem uma mania de não permanecer. Então, que nunca haja entre vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E Paulo diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A palavra endurecer, duro outra vez. Jesus disse que os homens não permaneciam no casamento por causa da dureza de coração. É a mesma coisa em relação a Deus. Nós não permanecermos com Deus pela dureza do nosso coração. Enquanto tudo agrada, por exemplo, tem gente que um dia chegou na igreja, gostou do louvor, gostou às vezes da amizade de alguém e foi permanecendo até o dia que ela disse: não está como eu quero, a coisa já não é mais aquilo que eu pensei, algo mudou. Aí o coração ficou duro, o pecado a enganou e deixou a Deus. Por isso nós vemos tantas pessoas que você não vê mais na igreja. É o coração duro. O coração duro leva o homem se separar da esposa, a esposa se separar do marido. O coração duro leva o cristão se separar de Deus, deixar de servir a Deus, se endurece. E ele diz: vocês tomem cuidado com isso. Você veja bem que ele diz assim: antes exortai-vos uns aos outros. A importância da igreja estar unida, da igreja se reunir, para que cada um venha se exortar, para que ninguém venha se endurecer pelo engano do pecado. O mundo atrai, o mundo mostra coisas que a pessoa começa. Você pode ter olhado que quem não está vindo nos cultos, ele está ocupado em outras coisas que o mundo ofereceu. Às vezes dentro da própria casa, o que a televisão oferece, as intrigas da televisão, ou as diversões da televisão. Endureceu. Mas é o coração duro que faz isso. Nós temos que tomar cuidado do nosso coração não endurecer, que nosso coração esteja sempre na palavra de Deus, nosso coração esteja sempre apegado a Deus. A Bíblia diz: lembra-te onde caíste,
Volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Eu falo isso porque na igreja a gente escuta como é tão natural o homem, o coração dele é tão duro, é tão fácil ele desapegar-se a Deus, que tem um ditado, isso é até entre pastores mesmo, estão comentando de uma pessoa da conversão, diz assim: o fulano ainda está no primeiro amor. Mas não é para o fulano estar chegando hoje, estar no primeiro amor. É para toda igreja estar no primeiro amor, nunca sair dele. Às vezes nós escutamos dentro da igreja, tem que fazer algo novo. Entre os pastores, preciso fazer algo novo para não cair naquele cotidiano, para as pessoas não saírem da igreja. Fazer o que é novo, rapaz? O que estamos precisando é de uma igreja edificada nas escrituras que são antigas, não são novas não. Não uma igreja que precisa que todo dia tem que criar um modismo dentro da igreja. Isso não é a igreja de Cristo não. Isso é a igreja do mundo que precisa todo dia estar se renovando, fazendo coisa nova, atrações novas. Igreja de Cristo, ela está no velho, que ela está na escritura. E a escritura ela não moderniza não. Ela é a mesma. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, a palavra dele não muda. Não, mas eu tenho que criar um movimento novo, eu tenho que criar isso novo, eu tenho que criar aquilo novo, senão as pessoas não ficam na igreja. Não fica porque não são de Deus. Estão querendo modismo. Antes era sertanejo, hoje querem funk. Isso é o mundo. Nossa comunhão é com Deus dentro da palavra dele, e a palavra dele não muda, é a mesma. O evangelho que foi pregado, que está aqui na Bíblia, na época dos discípulos, ele está aqui para hoje. Não tem como mudar isso aqui. Se mudar, já não é mais de Deus. Então, por que para mim estar na igreja tem que estar criando coisas novas? Não, porque o pastor está muito devagar, o culto é a mesma coisa. Ele tem que, domingo eu tenho que chegar lá, o pastor tem que estar fazendo piruleta no altar, tem que estar pulando, tem que estar fazendo, colocar um grupo lá para dançar funk, sei lá o que raio seja, inventar uma luta livre, MMA, alguma coisa nova, tem que fazer, porque senão a igreja fica no mesmice. Eu já estou tão desanimado de ouvir aquilo. Oba, algo está errado. Nós estamos aqui para quê, irmãos? Para aprendermos as escrituras e corrigirmos os nossos erros, para abrirmos mão da nossa vontade e aprendermos a fazer a vontade de Deus através das escrituras que foram escritas, olha, há muito e muito tempo atrás. Há muito e muito tempo atrás. Porque a nossa caminhada ou a nossa servir a Deus não é modismo, não é pulação, não é coisinhas, não é movimentos que alguém cria, não. É a palavra. O que está escrito aqui? O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos. É o Evangelho. Não é o modismo, não é o que se cria. Se eu não conseguir atrair para o Evangelho, não, eu estou atraindo para algo que eu criei novo. Isso não existe salvação. Existe apenas, às vezes, um povo alegre, empolgado, com um modismo. Isso aqui é sério, não é brincadeira. Não é distração. Ele diz assim, versículo 14, porque nos tornamos participantes de Cristo. Então nós temos que, nosso coração não pode se endurecer, continuar firme com Deus, porque nós nos tornamos, no dia que você aceitou Jesus, você se tornou
você passou pelas águas do batismo, você se tornou participante de Cristo. Que bom, né? Que gostoso. Nos tornamos participantes, quer dizer, nós agora somos participantes de tudo que há em Cristo, de toda a bênção, de toda a salvação, de tudo que é bom, de toda a alegria, de toda a sabedoria. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, se nós não retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, não vamos ser esses participantes dele. E qual é o princípio da nossa confiança? É a palavra, é isso aqui. Então nós temos que tomar muito cuidado para que o nosso coração não venha se endurecer. O versículo 15 diz: enquanto se diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Aí ele leva lá em Moisés, no deserto, quando o povo endureceram o coração para Deus, endureceram o coração para a palavra, Deus tirou eles, saíram do Egito, fizeram festa, logo estava dizendo assim: queremos voltar para o Egito. O coração endureceu. Aquilo que eu disse, a falta de constância no ser humano. Coração duro para continuar firme com Deus, para continuar firme na caminhada, para continuar firme amando até o fim, amando a Deus até o fim, amando a caminhada até o fim. Isso serve, vou te dizer agora uma coisa, isso serve para você na sua vida, na sua caminhada com Deus, que talvez diante de lutas você pense um dia: vou desistir, vou parar. Isso serve para os pastores que pregam o Evangelho, que às vezes diante das lutas ele diz assim: meu Deus, está na hora de parar. Acho que é melhor arrumar um emprego e fazer outra coisa do que estar numa luta tremenda, uma luta para trazer o povo para a igreja. O povo não quer vir, essa coisa, e o cara começa a desanimar, começa a esfriar nas lutas, começa a dizer: acho que é melhor arrumar um trabalho e cuidar da minha vida, já que ninguém está querendo nada com a vida. Mas na hora que nós desistirmos daquilo que está nos proposto, porque o nosso coração se endureceu, só sabe viver em amor quando as coisas estão boas, mas quando as coisas não estão tão boas, o amor acaba, esfria. Não vamos ser participantes de Cristo. Para ser participante tem que ir até o fim. Até o fim. Você não sabe quanto essa palavra fala comigo nessa manhã. Espero que tenha te ajudado. Que Deus abençoe.